Que Deus, o Todo-Poderoso, vos abençoe, amados irmãos, em Cristo Jesus. Nesta manhã, Deus nos concede mais esta oportunidade de estar através deste canal transmitindo as insondáveis riquezas de Cristo, que é a sua palavra. É um privilégio de Deus para conosco, porque se não for a graça de Deus, nós não teríamos estes privilégios que temos de estar aqui para assim transmitir a palavra de Deus. É um prazer ministrar, transmitir a palavra de Deus, porque as bênçãos de Deus estão inicialmente na palavra de Deus. Todas as bênçãos redentoras do Senhor estão contidas na palavra de Deus. Nós vamos orar e depois nós vamos ler alguns versículos do capítulo 29 de Salmos. Grande Deus, Senhor dos céus e da terra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã especialmente para todos os irmãos que estão me ouvindo nesta manhã. E também eu oro, Pai, por aqueles que ouvirão pela tarde ou pela noite, independentemente do horário que cada irmão e irmã estiverem assistindo, ouvindo esta mensagem. Antecipadamente eu rogo, Pai Celestial, por cada um, Senhor Deus, e que o Senhor possa abençoá-los, curá-los, transformá-los, animá-los pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E a mensagem, Senhor Deus, possa, em nome do Senhor, encontrar o endereço certo de cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 29. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros dos Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir. A voz do Senhor faz parir as servas ou as servas e desnuda as prenhas. E no seu templo cada um diz glória.
O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Glória a Deus. A palavra de Deus seja vivificada em nossos corações. Um bom dia, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com a mensagem: por que as pessoas são tão inconstantes? Diz o mensageiro de Deus: dentro deste lugar santo, Arão ia uma vez por ano. A congregação o observava. Ele estava vestido corretamente. Ele tinha que ser ungido corretamente. Ele tinha que andar corretamente. Bendito seja o Senhor. Vestido corretamente, caminhava corretamente, ungido corretamente. Ele tinha um sino e uma romã em sua roupa. E enquanto ele caminhava, eles tocavam: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Ele tomava antecipadamente uma vasilha com sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue da expiação. E ele era ungido com a rosa de Sarão, e a unção escorria de sua barba até a orla do seu manto. Ele ia entrando no átrio interior, na presença de Deus. Quando ele ia lá atrás, o véu caía atrás dele, e ele ficava fechado. Ele ficava escondido do mundo exterior. Louvado seja Deus! Há um esconderijo, um lugar permanente. Então, meus irmãos, para estar na presença de Deus, você tem que estar com uma vida correta, andando corretamente, falando aquilo que é correto, agindo corretamente, ungido corretamente. Então, isto é o requisito de Deus para com aqueles que querem de fato estar na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus e ele alcançou testemunho que agradara a Deus. Então, se nós queremos andar na presença de Deus, nós temos que ter um testemunho que agrada a Deus. Muitos querem estar na presença de Deus, mas não têm um testemunho correto, um testemunho que agrada a Deus. Não querem viverem uma vida totalmente separada de seus pecados. Como pode alguém estar na presença de Deus vivendo qualquer classe de vida? Jamais. Primeiro, se necessita se separar de seus pecados. Primeiro, se necessita se acertarem com Deus, mediante um verdadeiro arrependimento de todos os seus pecados e erros cometidos antecipadamente. E Deus, vendo, reconhecendo o seu verdadeiro e genuíno arrependimento,
confissão, clamando a Deus por misericórdia, o Deus, o Todo-Poderoso, Ele concede este privilégio, esta graça, para nós estarmos em Sua presença, porque é glorioso e é tremendo e é temeroso, porque estar na presença de Deus não é simplesmente se emocionar, não é isso. Estar na presença de Deus muitas das vezes faz você cair como morto. O apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele viu a glória de Deus, estando na presença de Deus, ele caiu aos seus pés, como morto. E Deus disse: não temas. Deus o levantou, porque a presença de Deus é majestosa. E nós, como os humanos que somos fracos, falhos, e precisamos desta misericórdia de Deus. Necessitamos do sangue sobre nós, por nós, para que assim possamos estar na presença de Deus, porque este é o único lugar que Jesus Cristo encontra com seus adoradores. É sobre o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos andar na presença de Deus neste requisito que tenho vos falado, estabelecido por Deus, e ficar escondido das coisas do mundo. Você não os ouve mais quando você está na presença de Deus, atrás do véu. Então, você não ouve mais o mundo exterior. Você não ouve mais. É a prova de som. Aleluia. A prova de som. O mundo fica do lado de fora, ofegante e olhando, mas você está do lado de dentro, na presença de Deus por toda a eternidade. O mundo fica do lado de fora, mas você está do lado de dentro, na presença de Deus, comendo deste maná que durará por anos, centenas de anos. Isto nunca se contaminará. Que coisa gloriosa é estar na presença de Deus. Na presença de Deus, você jamais quererá sair quando você experimentar este privilégio de Deus na sua vida. E o homem que uma vez entrou em Deus e o véu caiu atrás dele, se desligando das coisas do mundo, ele está na presença de Deus, comendo maná. Não admire, não fique admirado. 12 horas, 9 horas ou qualquer coisa, ele está vivendo na presença do Rei. Amém. Não se espante que todos os dias são bons para ele. Glória a Deus. Olhe onde ele está. Ele encontrou o lugar secreto.
Este lugar secreto é a glória da Shekinah. É estar véu adentro. Ele foi atrás do véu. As portas estão fechadas atrás dele. Ele não vê nada do mundo. As portas foram feitas à prova de som com peles de ovelhas e peles de cabras. E isto é feito à prova de som, pelo batismo do Espírito Santo, que esconde o homem em Cristo. Glória a Deus. Lá ele se torna uma nova criatura. E ele caminha diariamente diante dele desta maneira. Que bela imagem do crente na presença de Deus. E hoje, na situação que muitos vivem, não pode estar na presença de Deus enquanto não estiverem com suas vidas acertadas com Deus. Porque muitos estão com seu físico dentro das assim chamada igreja, mas os seus corações ainda estão nas coisas do mundo. Esta é as condições de muitos crentes hoje. Porque, meus irmãos, muitos saem do mundo, mas o mundo não sai deles. E o mundanismo, a política e os espíritos que operam nesta era maligna só sai de um homem ou de uma mulher ou de um jovem quando ele passa pelo processo do novo nascimento. Assim, ele estará totalmente separado do mundanismo e de tudo aquilo que o mundo, até mesmo o mundo religioso, com seus credos e dogmas criados, inventados pelo homem. Porque eu digo, voltando ao princípio, lá em Gênesis, ou em Êxodo, que foi mais fácil Moisés, o profeta de Deus, tirar o povo de Israel do Egito do que tirar o Egito do povo. Porque o povo saiu do Egito, o povo de Israel. Mas o Egito não saiu deles, exceto Moisés, Josué e Calebe. Arão e Miriam, uma minoria bem pequenina. Por isso que diz o mensageiro, de 2 milhões que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida, fisicamente. Porque Arão, Moisés, Miriam, Deus o levou antes. Mas os demais, aquela multidão, pereceram. Por que pereceram? Deus o libertou eles do Egito com mãos fortes, através de um profeta vindicado por Deus. Mas eles não obedeceram à voz de Deus. A sua maioria dos israelitas. Porque quando o povo saiu do Egito, a maioria não era originalmente israelita, porque a Bíblia diz que saiu uma mistura de gente, uma multidão mista. Por isso que aconteceu
aqueles problemas que nós temos conhecimento através da Bíblia, pelo caminho do deserto. Murmurações, prostituições, idolatrias e outros males que eles cometeram e não se arrependeram. Porque nós estamos, de fato, como humanos que somos, sujeitos a erros. Mas Deus requer um genuíno e verdadeiro arrependimento de tais erros, de tais pecados. Porque quando acontece em nós um verdadeiro e genuíno arrependimento, nós não voltamos de novo a cometer o mesmo erro e amontoando erros sobre erros e vivendo uma vida acomodada, relaxada nas suas carnalidades. Não, um cristão, um filho de Deus, jamais. Ele pode até tropeçar e cair, mas ele não fica caído, ele levanta, porque poderoso é Deus para o levantar. Então, mediante um verdadeiro e genuíno arrependimento, Deus dá àquele irmão, aquela irmã, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, graça para prosseguir, mais forte do que antes. Porque é a misericórdia de Deus em nós, quando nós a recebamos, nós cremos, é o que nos fortalece, é o que nos dá graça para cada dia estar firmado. E enquanto nós vivemos, meus irmãos, nessa dimensão humana, nós teremos que lutar contra o pecado. Teremos que lutar contra a nossa carne. Jamais poderemos afrouxar as rédeas da carne para amontoarem pecados sobre pecados e simplesmente se cobrirem de uma cobertura para acrescentarem pecado sobre pecado. Não. Isto nunca funcionará diante de Deus. Você pode se cobrir com uma cobertura manufaturada pelo homem, uma religião manufaturada pelo homem, e se esconderes do homens, das mulheres, das irmãs, do pastor, dos diáconos, dos evangelistas e assim sucessivamente. Mas ninguém se esconderá de Deus com uma cobertura falsificada, manufaturada, que é uma falsa religião. Porque a única cobertura que nos cobre a nossa nudez espiritual é o sangue do Senhor Jesus Cristo, mediante um verdadeiro e genuíno arrependimento e confissão. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele não somente cobre a nossa nudez, mas nos redime, tirando de nós todos os desejos pecaminosos. Que coisa gloriosa é quando você sente nesta condição. Você examina o seu coração. Cada um deve examinar a si mesmo. Eu devo examinar a mim mesmo. Cada um, cada ser humano, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que já está na sua idade da responsabilidade, já sabendo discernir o bem e o mal, deve examinar a si mesmo se há nele ou nela alguns desejos pecaminosos e se limpar disto, clamando a Deus por misericórdia, pela graça, mergulhando pela fé na fonte de sangue que saiu das veias do Emanuel. E aí, nesta condição estabelecida por Deus, por quê? A Bíblia diz: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E estando nesta santidade de Deus em nós, nós estamos aptos, preparados para ser batizados com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus só vem a nós em nossos corações, bem entendido, enchendo o nosso coração ou os nossos corações do Espírito Santo mediante o processo de justificação e santificação. Porque Deus não habitará em um homem, em uma mulher, ou quem quer que seja, sujo, vivendo uma vida suja, com desejos pecaminosos, desejando ainda os seus credos e dogmas e imundícias denominacionais e outras imundícias dos assim chamados pecados sociais, tais como adultérios e mentiras, roubos, furtos e outras coisas que o mundanismo tem oferecido para muitos, e muitos estão abraçando esta imundícia. E como podem estar na presença de Deus desta forma? Jamais. Mas se Deus, o Espírito Santo, ele te busca e te traz para a sua própria presença, Deus tem o remédio, Deus tem todos os materiais sobrenaturais necessários para fazer de nós aquilo que devemos ser. Um cristão, uma cristã semelhante a Cristo. Nós devemos amar ao Senhor e sua palavra. Porque a Bíblia diz, pelo Espírito Santo, através do apóstolo, aqueles que não amam ao Senhor Jesus Cristo é anátema. Anátema é amaldiçoados. Mediante a esta escritura, nós constatamos, lamentavelmente, que esta geração, 99% estão amaldiçoados, porque não ama ao Senhor, porque não dão o primeiro lugar a Deus e sua palavra. Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos também a sua palavra. Nós damos a Deus o primeiro lugar na nossa vida. Nós temos prazer em estar lendo, estudando e meditando e orando a Deus. A palavra de Deus nos propicia prazer, porque nós temos passado da morte para a vida. A palavra de Deus produz no cristão, na cristã que tem sofrido o novo nascimento, regozijo. Aqueles que de fato têm tido uma experiência pessoal com Deus, eles têm de fato regozijo, prazer de estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando a Deus com um coração contrito, quebrantado, porque o Espírito Santo de Deus faz isto por nós. Que Deus possa, meus irmãos, amigos e ouvintes, vos abençoar através desta pequena e singela mensagem. Oremos a Deus e agradecemos. Senhor, eterno Pai soberano, em nome de Jesus Cristo, possa o Teu Espírito Santo, Pai, concretizar o que for necessário na vida, no coração de cada irmão, de cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também se há alguns que estão, ó Deus, ouvindo esta mensagem que foi pregada nesta manhã, o Teu Espírito Santo pode e é capaz de despertar o desejo nos corações daqueles que ainda
não te aceitaram. Em nome de Jesus Cristo, possa o teu poder alcançar os seus filhos, os filhos de Deus. Serão alcançados pelo Senhor, aonde quer que esteja. O teu Espírito Santo, ó Pai, conhece aqueles que são seus. Deus conhece os que são seus. Pai Celestial, então o teu Espírito Santo, ele é responsável para trazer todos aqueles que pertencem ao seu aprisco, aqueles que foram ordenados à vida eterna. Porque o Senhor Jesus Cristo disse em sua palavra: ninguém pode vir a mim se meu Pai que me enviou não o trouxer. Então é necessário que o próprio Espírito Santo traga aqueles que são de Deus. Ao ouvirem a mensagem de Deus, automaticamente os que são de Deus despertará em seus corações o desejo ardente de ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, por imersão, e viverá uma vida de obediência à sua palavra, para que automaticamente sejam batizados com o Espírito Santo e possam crescer na fé, no conhecimento, no amor, na fidelidade, na estatura do varão perfeito. É Deus aperfeiçoando a sua igreja. Glória a Deus. O Senhor Deus, o nosso Pai eterno, é o responsável para cuidar dos seus filhos e de suas filhas. Por isso encomendamos a cada alma em tua santa presença, ó Deus, no trono da misericórdia, e rogamos, ó Deus, a intercessão do Senhor Jesus Cristo a favor de cada um de nós que somos necessitados e carentes desta intercessão. E pedimos e rogamos a tua misericórdia, a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.